A palavra dessa noite são noites traiçoeiras. As duas palavras já nos remetem uma mensagem. Noite fala de escuridão. Noite fala de que você não tem os mesmos acessos que há durante o dia. E no caso de traiçoeiras vai dizer que são noites que trazem engano, noites que são na realidade mentirosas, são noites que ninguém vê o que está acontecendo. Alguém viu essa noite que um carro aqui na João Pinheiro caiu dentro do rio? Quem que viu essa noite isso? Hoje de dia a gente foi ver que saiu a notícia. À noite acontece muita coisa que a gente não está vendo, que eu como pastor não vejo, mas que Deus vê. Tem decisões que ninguém escuta, que ninguém vê, mas que o céu não só vê, não só escuta, como o céu registra. Tem gente aqui nessa noite também em casa que está sorrindo por fora. Dá um sorriso para eu ver. Deixa eu ver, dá um sorriso. Tem gente sorrindo por fora aqui, mas que por dentro está aflito, porque noites traiçoeiras te alcançaram. Pessoas que sorriem nos lábios, mas choram na alma. Pessoas que por dentro elas sentem que já se afastaram do propósito, já se afastaram de Deus. Pessoas que estão no ambiente certo, pessoas que estão comungando da mesa certa, pessoas que estão perto do Deus verdadeiro, pessoas que estão tendo acesso àquilo de mais precioso, mas já estão desconectadas da verdade, desconectadas da realidade. Evangelho de Lucas capítulo 22 e o versículo 21, o texto vai dizer: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Esse texto está na última ceia, que nós até falamos muito a semana passada, no advento da Páscoa. Jesus está realizando com os discípulos a última ceia, e ele disse: olha, eu desejei muito cear com vocês. Chegou o dia, ele ceia com eles, e ele lá na ceia com os 12 discípulos, ele vai explicar para eles do que aquilo se trata, o que aquilo representa. No capítulo 22, a última Páscoa, a Santa Ceia. No versículo 20 ele vai dizer, 19: tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E aí chega no versículo que eu li com vocês: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Quem está sentado entre os 12 é quem você já tem o conhecimento, é o traidor, é Judas. Um texto no Evangelho de João, capítulo 13, contando essa mesma história, vai dizer que assim que Jesus celebra a ceia com eles, Judas sai no meio da noite. É uma noite traiçoeira para Judas, porque ele teve a oportunidade, ele foi escolhido a dedo. Ele caminhou com Jesus 3 anos e meio. Vocês gostam de ouvir eu falar? Se não gosta, vai ouvir mesmo assim. Judas comeu o pão que Jesus multiplicou. Judas bebeu do vinho que Jesus transformou a água em vinho. Judas viu os milagres que Jesus fez. E agora ele foi chamado para a última ceia. Não é uma ceia qualquer, não é um dia qualquer, não é uma mesa qualquer. Quem está ali na frente daquela mesa, no centro da mesa, é Jesus. Era a noite da ceia, era a noite da aliança, era a noite do memorial, era a noite da presença. Mas também foi para aquele homem a noite traiçoeira, a noite em que ele resolveu tomar a pior decisão da sua vida. Para aquele dia, para aquela noite, parecia ser só uma escolha.
Mas você precisa saber, e eu sei que você sabe, que toda escolha que você toma, toda escolha que você faz, vai te trazer uma consequência. Naquela noite traiçoeira para a vida de Judas, ele achava que ele estava traindo Jesus, ele estava traindo ele mesmo. Aquela noite ela era para ele uma possibilidade de abrir os olhos e reconhecer que havia ali uma armadilha para ele. Mas eu e você, muitas vezes, nós não damos atenção aos riscos. Noites traiçoeiras começam no silêncio do coração. Ninguém está vendo, ninguém conhece. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma decisão de consciência, é uma decisão pessoal. Judas teve todo o histórico, todo o tempo, toda a possibilidade de se converter de verdade. Alguém vai dizer: Judas andou com o caminho e perdeu o caminho. Judas andou com a verdade e perdeu a verdade. Judas andou com a vida e resolveu entregar a sua própria vida, traindo Jesus. E assim tem sido nos dias de hoje. Gente que está num ambiente certo, assentado numa mesa como essa que nós estamos assentada hoje aqui na mesa da comunhão. Pessoas que foram batizadas, pessoas que recebem instrução, participam de cultos. Pessoas que têm toda a possibilidade de ter os olhos espirituais abertos, mas noites traiçoeiras estão pegando essas pessoas. Porque eu preciso te dizer, começo dizendo que o perigo é que uma noite traiçoeira parece ser uma noite normal. Não é que nessa noite vai acontecer alguns fenômenos, não. Tudo dentro do combinado. Aquela noite parecia ser uma noite normal. Coloca o item U aí. Todo o perigo começa porque parece que é uma noite normal. Alguém veio para cá hoje pensando: é um culto normal. É mais um culto de ceia. Eu não sei nem falar quantas ceias eu já participei. Eu não sei nem falar quantos anos faz que eu me batizei. Mas é um culto normal. Hoje não é conferência, hoje não tem pregador de fora, hoje o nosso ministério do louvor, Vitória e Paz mesmo que está lá. Normal, está tudo normal. Foi mais um mês normal. Teve uma semana para eu me consagrar, eu não consagrei, mas é normal, tudo é normal. O perigo é porque você acha que é normal. Tudo parecia também normal para aquela mesa. Para Judas parecia normal. Ele entrou, ninguém sabe que eu já tive uma reunião, ninguém sabe que eu já negociei um preço. Está tudo certo. Muitos de nós, meus irmãos, não prestamos atenção que com Jesus você precisa ter a oportunidade de viver como se fosse a última vez. Não é normal o que nós estamos vivendo aqui. O que nós vamos viver daqui a pouco, participar do corpo e do sangue de Jesus, isso não é algo normal. Eu falei algo pela manhã hoje, Lucas, você como meu professor, depois você me corrige se eu estiver errado. Mas eu dizia pela manhã hoje: dá para mim por favor um kit da ceia. E eu fiquei a tarde todinha pensando no que eu falei. E se eu falei errado, eu vou falar de novo. Porque eu pensei tanto para ter certeza que o que eu falei é verdade. O que está nas minhas mãos aqui, missionária Ofélia, é um remédio. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso aqui é um remédio, isso aqui cura, isso aqui liberta, isso aqui perdoa, isso aqui restaura. Mas isso aqui também é um veneno. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo corpos. Isso aqui não é normal não, meu irmão. Isso aqui não é algo normal que você pega e come, você pega e bebe para alguém ver. O perigo de uma noite traiçoeira é que você acha que é normal. Mais uma vez, e dessa vez eu não estou muito bem, mas o Senhor me entende. O Senhor Jesus, no meio daquela noite, Ele vai soltar uma bomba. E a bomba que Ele vai soltar para aquele dia que até agora parece que está tudo certo, é: um de vocês é um traidor. Um de vocês que está sentado nessa mesa comigo é um traidor. O traidor continua indo na igreja, o traidor continua sentando na mesa, o traidor continua sendo chamado de discípulo,
o traidor não é retirado da sala, o traidor não é negado para ele o remédio, muito pelo contrário. No caso de Jesus, Jesus deu para Judas o bocado molhado, deu para ele a honra. O perigo, meus irmãos, é que todo mundo acha que está normal. Quando Jesus falou: alguém de vocês vai me trair, um olhou para o outro olhou para um e disse assim: não estou entendendo, estava indo tão bem. Será que ele está falando isso aí em parábolas? Será que isso aí, onde é que ele está querendo chegar? Os discípulos não sabiam, Pedro não sabia. Pedro deu aquela olhadinha para João, falou: pergunta para ele. João deitou o peito, a cabeça no peito de Jesus, falou assim: conta para mim quem é Jesus. João não sabe, Pedro não sabe, Tiago não sabe, Mateus não sabe, Bartolomeu não sabe, mas Jesus sabe, e Judas também sabe. Quando eu falo essa palavra aqui, meus irmãos, muitos de vocês sabem o que é que você está vivendo. Noites traiçoeiras tem sido uma rotina para você. O problema não é você estar na mesa, o problema é você estar com o coração longe dela. Judas estava sentado na mesa, mas ele não via a hora da ceia acabar, para ele sair e lá acabar de fazer o negócio. Tem gente que está sentado na mesa, mas o coração não está ali mais, a atenção dele não está ali mais. Antes da ceia, Judas teve oportunidade de conhecer a verdade, você também. Judas teve a oportunidade de se corrigir, de se arrepender, mas o coração dele já havia sido tomado pelo engano, pela mentira, pela traição. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, que a traição começa quando ninguém está vendo. A traição sua ao evangelho, a fidelidade a Deus, ao compromisso com a igreja, ao compromisso com a palavra, ela muitas vezes é invisível, ninguém está vendo. Antes do beijo houve a intenção, antes da entrega de Jesus houve a decisão. Judas não virou traidor naquela noite, ele já vinha se tornando traidor antes. O primeiro reflexo da traição de Judas foi o dia que ele reclamou que a mulher pegou o nardo puro e derramou na cabeça de Jesus. Ali ele já não gostou, ali ele já estava com o coração corrompido. A traição de Judas, as noites traiçoeiras, elas vão te pegando, elas vão te consumindo, elas vão tirando a tua visão, elas vão tirando o teu entendimento. Essa frase que vai aparecer atrás aí agora, eu temi muito para escrever ela, mas o Espírito Santo mandou eu escrever. O pecado que você não trata te mata. O pecado que você não resolve, o pecado que você não usa o remédio, vai ser um veneno. O pecado que você trata ele como um bichinho de estimação, eu sou assim mesmo, Deus é misericordioso, Ele me entende, eu sou fraco, fraca galinha da Angola, eu sou fraco, estou fraco, é assim que fala, galinha da Angola. Você não é galinha da Angola, e nem galo da Angola, não sei se existe. Você é filho de Deus, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. O pecado não vai te consumir, porque ele já foi consumido na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o seu Filho, já nos purificou de todo o pecado. Aquilo que você negocia hoje, você vai ter que entregar amanhã, viu? Estou fazendo um negócio.
Lucas esse dia estava com a gente num retiro. No meio do retiro, pastor, vou ter que entregar o meu carro, vou ter que pegar um Uber para voltar para Poços de Caldas, porque eu estava fazendo um negócio, o cara veio buscar o carro. Aquilo que a gente negocia, uma hora tem que entregar. E tem gente negociando a fé, negociando a fidelidade, negociando uma vida com Deus, negociando a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não estou falando santidade da maquiagem que você usa, que você não usa, do tamanho da tua saia, não estou falando do tamanho do teu cabelo, estou falando da santidade do teu coração, porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Deus não está procurando quem não tem pecado, Deus está procurando quem se arrepende, porque o coração arrependido encontra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está disponível. Não negocie os princípios, não negocie os valores, não negocie o privilégio. Aquele que come do meu corpo, aquele que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Não negocie, porque aquilo que você negocia, uma hora você vai ter que entregar. Judas negociou Jesus noites atrás. Noites atrás ele negociou Jesus por 30 moedas de prata. Mas chegou o dia que Judas teve que entregar Jesus, lá na entrada do Monte das Oliveiras, do jardim do Getsêmani, com um beijo ele teve que entregar. O salário do pecado é a morte. Naquela hora que ele beija Jesus, o beijo na face de Jesus é como se fosse a corda no seu pescoço, porque ele saiu de lá, diz a Bíblia, e foi se enforcar. Não deu tempo, Jobes, nem de gastar as 30 moedas de prata que ele vendeu Jesus. Não é que ele foi se enforcar depois que o dinheiro acabou, não. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para sempre. O grande risco é o silêncio perigoso do nosso coração, porque enganoso é o coração do homem. Nem você te conhece, nem você sabe dos teus limites, nem você sabe da tua capacidade de acertar e de errar. E o perigo está, meus irmãos, é no nosso coração. O perigo está no silêncio da minha alma, nas horas que ninguém está vendo, nas horas em que eu estou só, nos meus pensamentos. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, e antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já as conhece. As palavras que você nem falou, Deus já sabe. O problema está que as noites traiçoeiras começam nas madrugadas mais sombrias, na hora que ninguém está tendo acesso a você. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Pedro, João, Tiago, já falei, estou repetindo. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizer que tinha um traidor, se assustaram. Mas Judas sabia, e Jesus também. Você hoje pode estar aqui como alguém que sabe o que você está fazendo. Você pode esconder das pessoas, você pode esconder da igreja, você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do seu marido, pode esconder da sua esposa, pode esconder do seu pai, pode esconder da sua mãe, mas você nunca esconde-se de Deus. Os olhos deles estão sobre todos os moradores da terra. Tem gente aqui vivendo uma noite traiçoeira. Ninguém na tua casa percebeu ainda. Na Alt, o líder não perceberam ainda. Nos voluntários, os líderes não perceberam ainda. No grupo ministerial, o pastor não percebeu ainda. Mas o seu coração está em risco. O seu coração está como um terreno fértil para que o diabo te desconecte de Deus. Ninguém está percebendo, ninguém desconfia. O que você não trata hoje pode te trair amanhã. Aquilo que para você hoje é simples, é pequeno, amanhã pode crescer. Aquilo que hoje é uma coisa que ainda há remédio, e o remédio é o arrependimento.
não é remorso, não é culpa, é arrependimento. Tem muita gente que fica com remorso, tem muita gente que fica com sentimento de culpa. Arrependimento não é sentimento de culpa, arrependimento é reconhecer que errou e quer voltar atrás, quer refazer o caminho. Na mesa, quando Jesus fala, mas eis que alguém que está à mesa, a minha mão vai me trair. Jesus estava ali dando a oportunidade de que fosse feito um exame sim, mas acusação não. Jesus não falou o nome de ninguém. Ele não é acusador é o diabo, ele é o acusador. Jesus não acusa ninguém, mesmo sabendo que Judas está ali, já traiu, já vendeu, já fez negócio, já se corrompeu. Jesus não está acusando, Jesus está dando oportunidade que ele fizesse um exame. Pela manhã hoje eu preguei que existem exames para todo tipo de coisa hoje, do alto da cabeça à planta dos pés. Exame preventivo, exame corretivo, exame para identificar se você está com dor, por que você está com dor, se tem infecção, se tem um osso quebrado, tem exame para tudo. Se você está com engraçado que se faz exames do cérebro, para ver se você não está, por exemplo, com aneurisma, se você não está com algum valzinho dilatado, se você não está com algum valzinho obstruído, não tem esses exames? Mas exame de consciência não tem equipamento para fazer e não vai ter. Por isso que Paulo diz no texto de Coríntios 11, examine-se pois o homem a si mesmo. Esse autoexame é pessoal, é intransferível. Por isso aqui na igreja nós não temos confessionário, aqui você não confessa nada para mim. Você examina a si mesmo e depois você come do pão e você bebe do sangue. Mas eu falava de manhã, o exame não é para tirar ninguém da mesa, o exame é para alinhar você e para você ficar na mesa na posição certa, na posição de discípulo, na posição de liberto, na posição de comprado, na posição de resgatado, na posição de perdoado, na posição de filho, na posição de herdeiro, na posição de co-herdeiro, na posição de quem participa do corpo e do sangue de Jesus dignamente. É isto, não é acusação, é para você entender que não há um dedo apontando para você, há mãos estendidas dizendo: vinde a mim todos vós. Jesus nunca apontou o dedo de acusação para ninguém, ele sempre estendeu a mão, ele sempre estendeu a mão. Quando ele vai dizer: alguém de vocês que está sentado à mesa é o traidor, eles perguntaram: como assim? Não é possível, esse ambiente aqui é um ambiente controlado, nesse ambiente aqui está a nata, nesse ambiente aqui está os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Pois é, o ambiente não faz você, a mesa não muda você. A presença de Jesus, infelizmente, para muita gente, não está mudando ele. Não adianta você ser membro da igreja, não adianta você ter um cartão, não adianta você ser dizimista, isso não quer dizer nada, o ambiente não muda você. É você que tem que ter a capacidade de mudar o ambiente, porque o ambiente ali é santo, o ambiente é sagrado, o ambiente está com o Rei da Glória, e Judas continua com o coração distante de Deus. Mas não é dia de você ser acusado. Eu não vim aqui te acusar, eu não vim aqui falar que você está errado, eu não vim aqui falar: por favor, você que pegou e não está em condições, devolva. Não devolve não. Eu vim aqui dizer para você: você que pegou, se corrija. Você que pegou, não tome indignamente, não tome de qualquer maneira. Isso para você tem que ser um remédio para curar a tua dor na alma, no espírito. Hoje não é dia de você olhar para o lado, hoje é dia de você olhar para dentro de você. Examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O que me choca, meus irmãos, nessa história é que mesmo Jesus sabendo de tudo que está acontecendo, que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, Jesus serve Judas mesmo assim. A atitude de Jesus rompe qualquer
entendimento humano, de alguém que foi traído, de alguém que foi trocado, de alguém que foi vendido, e mesmo assim ele serve. Jesus sabia quem era Judas, e mesmo assim serviu Judas. Eu tenho uma notícia para te dar: você é muito melhor do que Judas. Mas é constrangedor sabendo que nós servimos um Deus que Ele não nos mede pelos nossos erros. A régua de Jesus se chama misericórdia. A régua que Jesus nos mede se chama misericórdia, e a misericórdia dele é a razão, é o motivo de nós não sermos consumidos. Se Jesus não é misericordioso, ele matava Judas no olhar. Imagina na mesa, Jesus vai dizer para Judas, ó, com aquele olhar que João viu que ele tem, que os olhos dele são como chama de fogo, que penetra o impenetrável. Imagina Jesus olhando para Judas e dizendo: eu sei quem é você, eu sei o que você fez, eu sei o que você é capaz, você está aqui, mas você não é digno. Esse seria o olhar, mas o olhar de Jesus foi o olhar de misericórdia, dizendo: eu te amo mesmo assim, eu te aceito mesmo assim, eu te dei o lugar mesmo assim, eu te sirvo mesmo assim. Não é sobre as nossas atitudes, é sobre a misericórdia dele, é sobre a graça, o favor imerecido dele. Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho. Feche seus olhos. E guia-me pelo caminho eterno. O amor de Deus, meus irmãos, é constrangedor, porque entre nós humanos, me parece que dar amor é fácil quando você recebe amor, mas o amor de Jesus chega a nos constranger. Como Ele pode me amar sendo quem eu sou? Como Ele pode me amar fazendo o que eu faço? Como Ele pode me amar com os pensamentos que eu tenho? Como Ele pode me aceitar perto dEle, eu sendo tão sujo, tão inconsequente? O amor de Jesus nos constrange. O que quer dizer constrange, pastor? Então eu vou dizer, o amor de Jesus nos envergonha. Nos envergonha. Como Ele pode amar gente tão ruim como eu e você? Judas comeu o pão. Judas comeu o bocado molhado, pastor Bruno, com o coração vendido. Judas pegou o pão das mãos de Jesus, não mandou diácono servir. Jesus não falou assim: ah, por favor, vai passando aí, vai passando, entrega para Judas. Não. A Bíblia diz, Thales, que Jesus pegou um pedaço de pão, molhou ele e deu na mão de Judas, na frente de todo mundo. Judas comeu o pão com o coração vendido. Judas comeu o pão com o coração traiçoeiro. Judas olhou para o rosto de Jesus, pegando o pão da mão dele, pensando assim: ele não sabe, eu sou esperto, ninguém viu a reunião que eu tive, foi de noite, ninguém vai saber. Quantos de nós chegamos para um culto como esse, para uma mesa como essa, para uma celebração como essa, para pegar o pão com o coração vendido, com a alma vendida, com a visão vendida, com a boca vendida, com o louvor vendido? Quantos de nós fazemos como ele? Gente participando da ceia, mas que já negociou os princípios. Quais são os princípios, pastor?
os princípios da palavra de Deus. Crê em Jesus. Quem crer em Jesus obedece os seus mandamentos. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem obedece a Jesus, quem não é vendido, quem não passou por uma noite traiçoeira, não abre mão da presença dele. Quem não passou por uma traição, não se esfria espiritualmente. Não pensa que hoje é mais um culto, pensa que hoje pode ser o último culto. Não pensa que é mais uma ceia, mas pode ser a última ceia. Ah, pastor, mas meses atrás o senhor falou isso. Pois é, eu estou falando, uma hora será. Deus está te avisando. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra está nos revelando hoje aqui que ainda há tempo de você se corrigir. Hoje não é dia de condenação, hoje é dia de oportunidade. 2 amém. Hoje não é dia de você ser condenado, hoje é dia de você ser reposicionado na mesa. Hoje é dia de você se assentar na mesa, mas com dignidade, sentar na mesa com verdade, receber o corpo de Cristo e o sangue de Jesus através dos elementos, mas olhando para Ele, dizendo: para minha vida nunca será veneno, para minha vida é remédio, para minha vida é remédio, para minha alma é remédio, para o meu espírito. Antes da traição, houve uma oportunidade. Antes da cruz, houve uma oportunidade. Antes de receber o pagamento, houve uma oportunidade. Se tem uma coisa que não falta para mim e para você, é oportunidade. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. Você não encontra uma história bíblica de alguém que não teve muitas chances de refazer o caminho, de se reposicionar, de se alinhar, de se arrepender. Judas também, antes da cruz, ele tinha a oportunidade da mesa, e a mesa era a chance dele dizer: olha pessoal, na frente de todos vocês, eu tive uma noite traiçoeira, mas eu não quero a próxima, eu peço perdão aqui agora. Aí algum teólogo vai dizer: não pastor, mas isso já estava escrito, isso já ia acontecer, alguém ia ter que vender Jesus, já estava escrito pelos profetas. Mas precisava ser Judas, precisa ser você. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, está esfriando, mas que não seja eu, que não seja você. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, mas não precisa ser eu, não precisa ser você. Você não precisa ser o Judas da mesa, você pode ser aquele que adora, você pode ser aquele lavado, redimido, purificado pelo sangue de Jesus. Se arrependa. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Vamos. Eu quero voltar ao primeiro. Dá tempo de voltar, meu irmão. Nós temos nos acostumado com tanto de coisa, e o reino de Deus não é para você se acostumar. O reino de Deus é consciência, é entendimento, é clareza. Não faça as coisas no piloto automático, não faça porque alguém está fazendo. Você tem a capacidade de analisar onde que você está. Ainda há oportunidade. Eu não vou pedir para você olhar para ninguém agora, inclusive vou pedir para baixar as luzes, para você olhar para dentro de você, e eu vou te fazer uma pergunta. Você ainda está inteiro na presença de Deus? Porque estar sentado na mesa não quer dizer nada. Receber o bocado molhado não quer dizer nada.
porque Judas estava ali, mas o coração dele estava nas 30 moedas. Aquela noite para ele era uma noite que ele não via a hora dela acabar, para ele ia terminar de fazer o serviço. A pergunta que eu te faço: seu coração já se esfriou? Sua paixão pelas coisas do céu já diminuiu? Porque Paulo vai escrever a Colossenses capítulo 3: quem está em Cristo pensa nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Muitos de vocês passam a semana inteira e não pensam nas coisas que são de cima. Quando você se converteu, quando você estava no primeiro amor, a sua entrega era inteira. Agora hoje você é cheio de concessões. A sua entrega hoje ela é parcial. Se existe algo em você que está escondido, não faça como Judas. Se existe algo em você que precisa ser tratado, hoje é noite de tratamento. Se tem coisa na sua vida que você está negociando princípios, negociando, brincando, você está fazendo igual Sansão, negociando o teu chamado, negociando o teu propósito, negociando o teu ministério, negociando o teu destino. Não negocie. Aquilo que você não trata te mata, aquilo que você não corta cresce. Hoje é dia de você se alinhar perante Deus. Antes do pão, antes do cálice, existe um convite. Jesus ainda oferece pão, mesmo sabendo de tudo. Jesus hoje oferece para você o pão, mesmo sabendo de tudo. Repita comigo: Jesus sabe de tudo. Isso para você é um problema? Jesus sabe de tudo. Isso para você é um problema? Espero que não seja. Jesus sabe de tudo. Quando você pegar o pão hoje, daqui a pouco, lembre-se que Jesus foi traído, mas ele permaneceu fiel. Daqui a pouco, quando você pegar o cálice, lembre-se que esse é o símbolo da nova aliança, esse é o símbolo do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para te salvar. Abaixe sua cabeça. Confrontado estamos, Senhor, com a tua palavra. Noites traiçoeiras, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém pode falar, mas nós estamos fazendo o autoexame hoje aqui, Senhor, e nós não queremos ser o Judas dessa história. Nós não queremos ser o Judas desta mesa. Não, Jesus, não me deixe ser um Judas da mesa, que pega o pão com o coração vendido, que está sentado do lado da verdade, desconectado dela. Senhor, repreenda do nosso meio toda frieza espiritual, toda mente cauterizada. Senhor, eu não quero me arrepiar com uma palavra, eu quero me estremecer com ela. Eu não quero viver mais uma noite de celebração da ceia, eu quero viver como seja a minha última oportunidade. Senhor, ao pegar do pão, que eu trema de saber que é um símbolo da nova aliança. Pai, estou orando por esse homem, por essa mulher agora, Senhor. Repreende do nosso meio todo espírito de engano. Noites traiçoeiras não, noites traiçoeiras não. Que nós sejamos purificados pela tua palavra. A tua palavra é a água que nos purifica, a tua palavra é pão que nos alimenta, a tua palavra é luz que nos ilumina. Nos guarda, Senhor, nos protege. Abençoe a juventude dessa igreja, Pai, tantas noites traiçoeiras que eles têm vivido. Pai, guarda os nossos filhos, as nossas filhas.
os jovens, os adolescentes, Pai, das más companhias, dos maus ensinamentos, dos dardos inflamados do maligno, Pai, dos pratos que Satanás oferece para nossa juventude. Pai, guarda os homens casados dessa casa da malícia. Guarda os homens casados desta casa da infidelidade conjugal. Guarda as mulheres desta casa, Senhor, do pensamento maligno. Guarda-nos, Pai, protege-nos, Pai. Levanta agora a muralha, levanta agora a muralha, levanta agora a muralha. Nós queremos voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero participar hoje da ceia como participei há mais de 40 anos atrás, sentindo aquele calor na alma, sentindo a presença do Teu Espírito, Senhor. Eu quero voltar para a mesa, eu quero voltar para a comunhão, eu quero voltar para a verdade, eu quero voltar para a luz, eu quero voltar, Senhor. Nos abençoe, Jesus.